Oi gente, seja muito bem-vindo ao meu canal Costura e Bordado Terapia. Eu sou Rosélia Rocha e vou mostrar o passo a passo desse alfineteiro em forma de flor 3D. Eu usei feltro, mas ele pode ser feito também com tecido. Tricoline é uma boa opção. Eu vou começar pelo miolo da flor. Eu montei meu bastidor apenas com a entretela. Estou usando rasga fácil, pode ser gramatura 80 para cima. Minha máquina vai fazer a marcação. E aí, sobre a marcação, eu vou colocar o feltro ou o tecido escolhido, com o lado direito voltado para cima. Minha máquina vai prender esse tecido ou feltro. Na sequência, ela vai bordar os ilhós e a abertura por onde a gente vai encher. Aqui do lado do avesso dá para ver qual é o formato do desenho. E é aí na parte de trás do bastidor que a gente vai colocar mais um pedaço do material escolhido, vai prender com fita adesiva, que é a parte de trás ou o avesso da nossa flor. O lado direito do meu tecido está voltado para mim, o avesso do tecido encostado no bastidor. Vou voltar para minha máquina e ela vai prender agora esse segundo tecido, para depois a gente recortar toda a sobra. Você vai cortar bem próximo à sua costura, com cuidado para não cortar nenhuma linha. Tanto na parte de trás do bastidor, como na parte da frente. E aí a gente vai voltar para a máquina para fazer o acabamento do miolo da flor. Agora a máquina vai fazer o acabamento em ponto cheio em toda a volta. Já está pronto o meu miolinho, agora a gente só vai retirar da entretela e reservar. No próximo passo, eu vou fazer as folhas. Você pode fazer uma em cada bastidor, como vem a matriz, ou colocar as duas no mesmo bastidor. Assim você aproveita o espaço e o tempo. A nossa máquina vai marcar. E na sequência a gente vai cobrir tanto a parte de cima do bastidor quanto a parte de baixo do bastidor com o material escolhido. Também pode ser feito com feltro ou tecido. Na parte de trás a gente vai colocar o lado do avesso do nosso tecido ou feltro encostado no bastidor, vai prender com fitas, observando para que não fique nenhum pedacinho dobrado nem do tecido nem da fita. E na parte da frente a gente vai fazer a mesma coisa e vai voltar para a máquina. Minha máquina vai prender dessa forma, com uma costura bem reforçada, e eu vou recortar as sobras, tanto do lado da frente quanto de trás do bastidor. Voltei para minha máquina, onde ela faz o acabamento e o ilhós, por onde a gente vai prender as nossas folhas. Terminando esse acabamento, a gente já pode retirar e reservar junto com o miolinho. Para fazer as pétalas, eu repito o processo. Levo o bastidor até a máquina, apenas com a entretela, a minha máquina vai marcar 3 pétalas separadas. E a gente vai cobrir cada uma das pétalas com um pedaço de tecido. Uma observação importante, nessa hora você vai encostar o lado direito do seu tecido ou feltro no bastidor. Você vai ficar vendo o lado do avesso do tecido. A minha máquina vai prender esse tecido ou feltro e depois a gente vai recortar. As costuras são duplas e reforçadas, isso ajuda na hora da gente recortar. Depois de recortar, volto para minha máquina e ela vai fazer um acabamento nessa parte reta de cada pétala. Isso vai formar o bolsinho por onde a gente vai encher depois de pronto. Terminando essa etapa, a gente vai cobrir
toda a flor, as 3 pétalas, com um único pedaço de tecido ou feltro. Lado direito do meu tecido tá virado para mim. Então, vai ficar avesso desse último tecido encostado no avesso das pétalas. Minha máquina vai prender esse tecido também. Recorto a sobra novamente e vou voltar para fazer o acabamento em zigue-zague ponto cheio. Terminando essa etapa, a gente vai destacar também e vai reservar, vai fazer a última camada de pétalas exatamente da mesma forma. Eu trouxe aqui a outra camada de pétalas, já tô na parte final, ela foi feita da mesma forma que a primeira camada, só para vocês verem o formato dela. Aqui eu já tô com todas as partes prontas. Pétalas 1 e 2, miolo e as folhas. Agora a gente vai retirar do bastidor as pétalas e vai fazer a montagem. Para fazer a montagem, a gente vai primeiro cortar a abertura que a sua máquina já programou para a gente encher o meio da flor. Corta com cuidado para não cortar a linha. É como se fosse uma casa de botão. E aí eu vou encher o miolo por essa abertura e as pétalas pelo bolsinho que vai ficar na parte de trás de cada conjunto de pétalas. A flor é necessário fechar, a gente fecha depois com uma costurinha simples. As folhas não levam enchimento, então depois de encher o miolo e os 2 conjuntos de pétalas, a gente vai fazer a montagem. Eu vou usar um agulhão desses de montar boneca e vou fazer a montagem com fita. Pode ser feito também com barbante, com linha 10. Eu vou passar a fita pelo ilhós. A gente pode abrir o ilhós com uma tesoura ou um agulhão. Eu vou entrar com a fita por uma das folhas, passar por o ilhós de um dos conjuntos de pétalas, depois eu passo pelo outro conjunto de pétalas, e aí eu vou passar pelos 2 ilhoses do miolinho, entro por um, saio pelo outro. E aí eu volto fazendo a mesma coisa, vou voltando por cada uma das pétalas e da folha até as 2 pontas da fita se encontrarem na parte de baixo. Agora a gente vai amarrar as 2 pontas. Você pode também firmar um pouquinho mais as suas pétalas, colocando um pouquinho de cola quente próximo ao miolo, encostando as pétalas, assim ela vai ficar mais durinha. Meu porta-alfinetes ficou assim. Eu uso as folhas para colocar presilhas de patchwork, as pétalas e o miolo para colocar alfinetes. Lembrando que as matrizes estão gratuitas para os membros do canal e ficam disponíveis por 4 semanas, 2 meses. São 2 modelos de flor para bastidor a partir de 13 por 18.